Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu sigo aqui com a terceira parte da discussão O Processo Civilizatório em celebração do centenário de Darcy Ribeiro. Para quem está chegando agora, peço que conheça os nossos vídeos do canal. Se gostar, se inscreva e curta o vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas e com isso a gente continue fazendo o nosso trabalho como temos feito até o momento, Aqui eu continuo com essa discussão um pouco mais categorial, um pouco mais conceitual, ela parece um tanto abstrata, um tanto distante, mas eu acho que à medida que a gente vai avançando vai ficando um pouco mais claro. Então eu vou discutir aqui rapidamente a atualização histórica e aceleração evolutiva, e depois eu passo para a revolução mercantil e para a civilização mercantil salvacionista do Darcy Ribeiro. O que a gente vê nessa análise de longa duração histórica é o traço mais permanente na história humana, é a transitoriedade das instituições, as tensões de caráter progressista ou regressista em relação aos interesses de implantação de ordenações sociais. Então, 4 conceitos são importantes para a gente entender essa dinâmica transitória dos processos civilizatórios e as relações com as formações socioculturais. São eles os conceitos de atualização histórica e de aceleração histórica, mas também a gente tem, o Darcy Ribeiro traz aqui, estagnação cultural e de atraso ou regressão histórica. A aceleração evolutiva são aqueles processos de desenvolvimento de sociedades que renovam autonomamente seu sistema produtivo e reformam as suas instituições sociais no sentido de transição de um a outro modelo de formação sociocultural como povos que existem para si mesmos. E o conceito de aceleração evolutiva ele vai ser utilizado então para indicar procedimentos diretos, intencionais ou não, de indução do progresso com a preservação da autonomia da sociedade que o experimenta e, por isso mesmo, com a expansão dessa com uma macroetnia assimiladora de outros povos. Essa é a realidade dos povos que experimentaram uma revolução tecnológica com base na sua própria criatividade ou na adoção completa e autárquica de inovações alcançadas por outras sociedades. Por atraso ou regressão histórica, a gente pode entender aquele estado de sociedades cujo sistema adaptativo ele se funda numa tecnologia de mais baixo grau de eficácia produtiva do que o alcançado pelas sociedades contemporâneas. E por atualização ou incorporação histórica, a gente designa aqui os procedimentos pelos quais esses povos atrasados na história eles são engajados compulsoriamente em sistemas mais evoluídos tecnologicamente e com a perda da sua autonomia ou mesmo com a sua destruição como entidade étnica. Esse foi o caso, por exemplo, da incorporação dos povos autóctones subjugados pelo conquistador e de populações africanas trasladadas como mão de obra para minas e plantações tropicais nessas formações coloniais escravistas da América. Esse conceito de atualização histórica ele retrata situações de caráter regressivo, do ponto de vista das entidades étnicas avassaladas, traumatizadas ou destruídas, como conteúdos de relativo progresso no sentido da sua incorporação como povos atrasados a sistemas socioeconômicos mais avançados. O que quer dizer com isso? Que aquela cultura que é dominada, para ela, naquela tendência própria, espontânea, para si, ela vai ser interrompida e isso é uma regressão, porque aquilo que foi construído até então começa a desaparecer ou se tornar algo que não se reconhece tão facilmente, um processo de transição. Por outro lado, é incorporado a essa dinâmica da história humana de formar um gênero só, que é essa história da humanidade, essa civilização da humanidade, por exemplo, que o Darcy vai dizer ao final dessa aula, por exemplo. Esse conceito de atualização histórica, ele retrata, como disse então, situações de caráter regressivo. E a característica fundamental do processo de atualização histórica está no seu sentido de modernização reflexa, com a perda da autonomia e com o risco de desintegração étnica. E em muitos casos, esses efeitos eles produzem profundas transformações progressistas em seu modo de vida, mas conduzem fatalmente ao estabelecimento de relações de dependência entre a sociedade reitora e a sociedade periférica, sujeita à ação reflexa.
desses conceitos, o Darcy ele depreende que subdesenvolvimento e desenvolvimento não são etapas pretéritas e etapas futuras de todos os povos, ou seja, é uma estrutura que se complementa, e não uma estrutura de um dia chegaremos lá. E esses povos, né, desenvolvidos e subdesenvolvidos no mundo moderno, eles não se explicam como representações de etapas distintas e defasadas da evolução humana. Se explicam como componentes interativos e mutuamente complementares de amplos sistemas de dominação tendentes a perpetuar as suas posições relativas e as suas relações simbióticas como polos de atraso e de progresso de uma mesma civilização. Então, nós estamos inseridos na civilização industrial, porém, numa condição dependente periférica, enquanto os outros países centrais não, estão na condição central e dominante. Então, os conceitos de estagnação cultural e regressão histórica. O conceito de estagnação cultural indica a situação das sociedades que, através de longos períodos, permanecem idênticas a si mesmas sem experimentar alterações assinaláveis no seu modo de vida, enquanto outras sociedades vão progredir. No essencial, esse conceito de estagnação cultural ele importa para o estudo do processo civilizatório registrar que essas sociedades de culturas, entre muitas aspas, estagnadas, correspondem a povos que ainda estão à margem de alguns ciclos do processo, mas serão fatalmente atingidos por eles, porque afinal serão conscritos, seja para se atualizarem historicamente, seja para experimentarem um processo de aceleração evolutiva, conforme as condições em que entrem em contato com povos mais avançados que penetrem nos seus territórios. O exemplo que ele dá são esses povos indígenas que permaneceram muito tempo, na Amazônia, principalmente no isolamento. A abundância de alimento, a abundância de recursos na floresta faz com que aquele modo adaptativo, aquela adaptação ecológica deles, né, e o seu sistema ideológico e todas aquelas relações que se dão entre homem e natureza, seja um tanto simples, um tanto fácil, e isso não demande, né, muitas transformações ao longo do tempo. Não quer dizer que não se transforme, mas que ela é mais lenta, dada justamente essa abundância em muitos casos. Ou num lugar que a escassez é muito grande, também há uma dificuldade de desenvolvimento. O conceito de regressão histórica, né, eles são explicáveis por fatores resultantes do contato de civilizações de alto nível com as de baixo nível, em que essas conseguem sobreviver pelo recuo, evitando assim a sua descaracterização étnica, mas compelidas a esconder-se em áreas inóspitas ou onde o seu antigo sistema adaptativo não era suficiente para sua reprodução normal. Pensa nos povos originários, os povos indígenas dos Estados Unidos da América, né? O que acontece? Eles viviam em certa região, que eles tinham um sistema adaptativo para lá, eles foram obrigados a migrar para regiões mais desérticas, isso quer dizer, acabou resultando numa espécie de regressão histórica. Eles tiveram que se adaptar à montaria, cavalo, ou seja, adaptar a certas realidades para as quais eles não tinham condições antes. Então isso impõe, né, uma série de dificuldades para que eles consigam seguir a sua própria história. E também podem ocorrer por traumas internos, né, que vão conduzir ao desencadeamento de insurreições às classes subalternas, ocasionando a destruição da velha ordem social, mas sem a capacidade de instalação de uma nova, mais progressista. Então você tem o exemplo que ele dá, né, da Alemanha nazista. Ela é um momento em que há toda uma crise social, uma crise política, uma crise econômica, em que não se encontra uma solução, né, mais ou menos razoável que faça avançar, né, o processo civilizatório, né, seu processo industrial, e com isso desata, né, no nacionalsocialismo alemão, que é uma regressão. Você volta para uma barbárie marcada com alguns elementos tecnológicos ali do capitalismo financeiro. O outro exemplo foi o Haiti, né, que quando realizou a sua independência, aquelas urgências e as necessidades eram muito superiores às possibilidades, né, de superar o estado anterior, de criar uma estrutura adaptativa tão ou mais eficaz do que aquela que o colonialismo francês tinha estabelecido, justamente para poder atender às aspirações de liberdade e de progresso da população. É claro que não é só um problema dos haitianos que fizeram a independência, é toda uma estrutura, mas que mostra a dificuldade que foi ali de se construir uma nação. As regressões históricas, elas têm tido, né, como causa principal o esgotamento das potencialidades de uma formação sociocultural que, em determinado ponto, se torna insuficiente e enrijecida, acumulando conflitos de classe que tornam inviável a reprodução normal, encaminhando a instituições despóticas e de repressão aos movimentos subalternos.
Por isso que o Darcy considera, né, que o feudalismo não é uma etapa do processo civilizatório, não é uma formação sociocultural, mas é um caso de regressão histórica radical em que a desintegração dos sistemas adaptativos, associativos e ideológicos da civilização romana fez com que aquelas macroetnias que estavam sob domínio de Roma regredissem a um sistema de economia de subsistência e de destruição das cidades, e com o despovoamento de grandes áreas e um recrudescimento das redes de intercâmbio e comércio, ou seja, um isolamento de fato, né? Então o que a gente tem, né, até o momento é o cerne dessa antropologia dialética do Darcy. Então, essa evolução sociocultural é uma série de etapas evolutivas expressas numa sequência de formações socioculturais geradas pela atuação de sucessivas revoluções culturais e respectivos processos civilizatórios, mas também como um movimento dialético de progressões e de regressões culturais, de atualizações históricas e de acelerações evolutivas. Essa concepção ela tem um mérito de substituir a visão corrente da evolução como uma sucessão de etapas fixas e necessárias para uma perspectiva mais ampla e matizada, que vai reconhecendo o progresso e o atraso como movimentos necessários de uma dialética da evolução. E dessa forma, cada revolução tecnológica, quando atua sobre um novo contexto, sobre uma nova sociedade, ela não se repete tal qual nossa sociedade de origem. Isso por 4 motivos elencados pelo Darcy Ribeiro. Primeiro, os povos são chamados a reviver o processo por efeito de difusão e não por uma decisão autônoma de autossuperação. Segundo, a difusão da revolução tecnológica não coloca ao alcance das sociedades os mesmos originalmente desenvolvidos e nem a mesma ordem que se desenvolveram, sucederam, e menos ainda com as mesmas associações de seus sistemas de formas integradas, adaptativo, associativo e ideológico. O reflexo demonstra justamente o descompasso entre elas. O terceiro, a revolução tecnológica é um processo que tende a privilegiar a sociedade que primeiro a experimenta e dá as condições para a expansão como um núcleo, né, de dominação, né, como uma perspectiva mais central. E o quarto, os povos atingidos pelos mesmos processos civilizatórios através da atualização histórica, eles acabam perdendo o comando do seu destino e são condenados à subjugação e dependência e se veem, né, condicionados nos seus desenvolvimentos posteriores. Como a gente viu aqui, o que eu fiz foi uma discussão mais abstrata, mais teórica, mais categorial, conceitual. Eu foquei aqui nos conceitos e categorias de atualização histórica e aceleração evolutiva, que são centrais para entender o que o Darcy vai desenvolver nas obras futuras. No próximo vídeo eu faço a Revolução Mercantil, nas suas 2 formações civilizacionais, né, a Revolução Mercantil Salvacionista e a Mercantil Moderna, e espero vê-los, né, espero que acompanhem essa discussão nossa. Para quem chegou até aqui, curta o vídeo e se inscreva no canal, quem não é inscrito, conheça, né, o nosso material. Como eu sempre digo, a América Latina existe, a América Latina insiste. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.